Mário João Fernandes, especialista em Direito Internacional, está connosco. Mário, muito bom dia, obrigado pelo seu tempo. Vamos então precisamente olhar para a Conferência de Segurança de Munique com as declarações do chanceler alemão que fala no fim das férias da Europa. Bons dias, Jerónimo. Muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto. Merz, nesta coreografia mais ou menos organizada, é preciso ver que os europeus são muitos, as vaidades também são muitas, tem que haver espaço para toda a gente, mas desta vez houve um bom alinhamento do lado europeu. E começa precisamente, como a vossa peça indicava, no dia anterior, com declarações de Macron a fazer um discurso mais agressivo do género. Do nosso lado, nós fizemos tudo o que era possível fazer, estamos a cumprir os nossos trabalhos de casa, estamos a preparar-nos militarmente, mas já agora vamos tentar copiar os Estados Unidos. Este Macron disse, acabou-se a idade da inocência europeia e, portanto, nós também queremos ser agressivos em termos económicos, nomeadamente. Macron defende há muito tempo, é uma ideia muito francesa, uma preferência nas compras públicas, uma preferência pelo comprar europeu. Se do lado lá há o Buy American para tudo o que é despesa pública, despesa do Estado Federal, tem que comprar produtos americanos, nós na Europa queremos fazer a mesma coisa. Segue-se depois, no dia seguinte, no sábado, o discurso de Merz, que é uma resposta, Jerónimo, àquilo que o vice-presidente americano disse em Munique, nesta mesma conferência, na edição do ano anterior, em que J.D. Vance deve ter pensado que estava a fazer um discurso político nos Estados Unidos. Por J.D. Vance, o ano passado, vem dizer aos europeus, vocês têm uns comportamentos muito estranhos, pouco nacionalistas, pouco patrióticos, não dão liberdade de expressão, eu esqueço de dizer, não damos liberdade de expressão aos inimigos das liberdades, aos extremistas, e, portanto, isso tem que acabar. Ou seja, o ano passado, J.D. Vance fez um discurso completamente desadequado no sentido de puxar as orelhas aos europeus naquilo que é a sua soberania. Não foi sobre defesa, não foi sobre economia, foi sobre a forma como nós respeitamos as nossas liberdades, fazemos agir os tribunais, respeitamos os nossos textos constitucionais. E por isso mesmo este ano Merz decidiu fazer esse discurso dizendo o Make America Great Again, o fazer a América grande outra vez, é um problema vosso, não é um problema nosso, nós na Europa somos diferentes. E portanto Merz aí traçou uma linha divisória muito importante e, sobretudo, fez também um discurso que nós temos que perceber que não há política internacional. Toda a política é nacional. Merz falou para os alemães e dizendo a Alemanha vai assumir as suas responsabilidades, começando pela defesa e, depois diz uma coisa que é muito importante entre os traumas alemães, nunca mais iremos agir sozinhos. Isto é um acenar à história, apesar da história alemã, mas dizendo, mas a Alemanha está disponível com os outros Estados, e depois os exemplos que dá sempre são Alemanha mais França, Reino Unido, e depois diz os outros Estados muito importantes também, Polónia e Itália, tentando federar uma vontade europeia liderada pelos mais fortes, pelos mais importantes, e conclui dizendo uma coisa que essa sim é um bocadinho assustadora. Diz, o mundo mudou e o mundo em que as regras eram certas, a rules-based global order, a ordem global baseada em regras, acabou. E, portanto, temos que viver com isso, mas estamos disponíveis para colaborar com os Estados Unidos. Segue-se o discurso de Rubio, que é completamente diferente na forma daquilo que J.D. Vance tinha feito o ano passado. Por alguma razão, Rubio é o responsável pela política externa dos Estados Unidos, mas fez um discurso muito habilidoso. Aquilo que nós temos que fazer quando queremos convencer, passou a mão pelo dos europeus, falou da cultura europeia, da história europeia, dos Estados Unidos como filhos da Europa, falou dos seus avós, conseguiu encontrar um avô italiano, uma avó espanhola, elogiou cada um dos Estados, infelizmente não chegou, na Península Ibérica só chegou a Espanha, mas percorreu metade dos Estados-membros da União Europeia dizendo coisas maravilhosas, mas depois também disse coisas menos maravilhosas. Mas nessa altura a plateia já estava conquistada e quase que o tinha deixado de ouvir nos aspectos complicados. Vem dizer coisas que para nós são muito complicadas na Europa, do género, vocês não gastaram dinheiro em defesa porque quiseram ter um Estado social, e, portanto, isso vai ter que acabar ou, pelo menos, reduzir, que é uma coisa como os nossos telespectadores imaginam, e todos nós, certamente não será para acontecer amanhã, nem será fácil. Explicou que nós temos um culto das alterações climáticas, somos uma seita das alterações climáticas, considerando o que está a acontecer em Portugal e está a acontecer em quase toda a Europa, do ponto de vista de consequência de alterações climáticas, teve um bocadinho de azar com a escolha do exemplo, que cometemos erros gravíssimos na migração, ou na aceitação de emigrantes, o que é
considerando as faltas de mão de obra que existem na Europa, também se calhar um bocadinho fora do texto, e veio dizer, em relação ao comércio, nós, Estados Unidos, vamos continuar pelo mesmo caminho. Portanto, como é que lhe ia dizer? Quente e frio, mas foi um discurso mais tranquilizador, completamente diferente do discurso de J.D. Vance no ano passado, e sobretudo dizendo a NATO é para continuar, os Estados Unidos continuam na NATO. A parte que ele não anunciou e que fica pelos corredores da Conferência de Munique e pelos mentideros é saber o que é que isso significa. Há indicações claras que os Estados Unidos vão começar a retirar tropas da Europa e há, dentro dos grupos de reflexão que alimentam de alguma forma a administração Trump, há uma ideia curiosa que é uma espécie de, que se chama NATO adormecida, isto é, os Estados Unidos não teriam um papel ativo e reservariam a sua intervenção para uma situação de efetiva agressão por quem? Provavelmente pela Federação Russa. Isso não é suficiente para aquilo que os europeus precisam. Dá a garantia de cobertura por parte do guarda-chuva nuclear americano, mas quando chegarmos a essa fase, provavelmente já não temos grande futuro como espécie humana, mas até lá, nos próximos anos, enquanto os europeus reconstroem a sua capacidade de defesa, os Estados Unidos têm que continuar a dar algumas garantias. E chegámos depois ao outro discurso, não é? O discurso de Zelensky é que também se queixa de alguma injustiça por parte das exigências de Washington, Exatamente, que não são proporcionais às exigências da Rússia. Zelensky fez um discurso menos conseguido, muito queixoso, foi-se queixar aos europeus do comportamento dos americanos, sendo que na sala faltavam sobretudo russos. Não é? Munique tem grandes tradições, Munique é feita começa em 63, quando a Alemanha tenta readquirir um papel nas relações internacionais e precisamente era um fórum para não só reunir os americanos e congregar os americanos com os europeus, mas também para enviar mensagens para o URSS. E há grandes momentos, já depois da queda do muro e da desaparição do URSS, há grandes momentos em Munique de diálogo e até de conflito com a Federação Russa, nomeadamente com Putin. O discurso mais célebre de Putin nas relações internacionais é feito em Munique, quando ele anunciou com vários anos de antecedência aquilo que acabou por acontecer na Ucrânia. Zelensky diz uma coisa que é pesada, que é, faltam poucos dias para o 24 de fevereiro. O 24 de fevereiro será o 4º aniversário da invasão russa. Aquilo, como o Jerónimo estava a dizer, aquilo que estão a pedir à Ucrânia é mais do que estão a pedir à Rússia e diz uma coisa muito importante, e foi francamente habilidoso. Nesta negociação entre ucranianos e russos mediada pelos americanos, e que desde o último episódio negocial, os três já estão na mesma sala ao mesmo tempo, que é um grande progresso, falta a União Europeia. Zelensky diz que a União Europeia tem que estar nesta negociação. Evidentemente que os americanos nem piscaram, nem reagiram, não estão nada interessados em que isso aconteça, e depois diz as duas coisas óbvias, que é aquilo que está em cima da mesa, e que Rubio também disse no seu discurso. Faltam as coisas verdadeiramente difíceis. Falta a discussão do território, por onde é que passará uma linha transitória de fronteira e durante quanto tempo é que esse regime transitório existe, em relação aos territórios ocupados, e que garantias de defesa que podem ser dadas aos ucranianos, que de algumas formas é também que garantias de defesa que os americanos podem dar aos europeus como um todo, e qual é o envolvimento, para os nossos espectadores perceberem, qual é o envolvimento que os europeus vão ter nessas garantias de defesa. No nosso caso, recordando as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, é em que circunstâncias, traduzindo para aquilo que nos interessa, em que circunstâncias é que tropas portuguesas irão para o leste europeu e irão para onde? Para Estados da NATO à volta da Ucrânia, e aí terão a garantia de legítima defesa coletiva de todos os outros Estados, ou irão para o território ucraniano, onde as garantias de legítima defesa coletiva da NATO não se aplicam. E, portanto, as negociações vão continuar esta semana, o que é positivo, mas andámos a tratar, como é normal, nós já falamos aqui várias vezes, como é que se negocia internacionalmente, é como se negocia tudo na vida. Começa-se pelo mais fácil, pela chamada fruta que está à mão de apanhar, e guardamos para o fim os casos difíceis de território e garantias. Vamos ver se conseguimos ter progressos nos próximos tempos, porque isso sim seria fundamental para podermos ter uma circunstância de defesa na Europa que, mesmo que nos vá custar muito mais dinheiro como contribuintes, uma das coisas que nós estamos a ver agora, abrindo um bocadinho o ângulo, é como todos os ministros das Finanças dizem sempre a todos os seus colegas e ao Primeiro-Ministro nos dias maus, é o dinheiro não é elástico. E, portanto, nós em Portugal neste momento andamos a ver onde é que há dinheiro para acorrer a uma catástrofe natural. Mas continuamos a ter que gastar mais dinheiro noutras coisas e, portanto, quanto mais depressa soubermos o que fazer, quando fazer e em que circunstâncias, mais depressa depois podemos também dirigir os esforços coletivos para o crescimento da economia e para as outras despesas que são também muito importantes.
Mário, ouvi-lo também sobre a notícia de que Navalny foi envenenado. A história de Navalny é de um resistente, mas Putin conseguiu então eliminá-lo. Sim, porque não é o único. Nós podíamos dizer, pronto, caiu um. Este era o mais importante, foi aquele que lhe fez mais sombra, foi aquele que conseguiu concitar uma camada muito dinâmica da sociedade, os jovens, os universitários, os intelectuais. E efetivamente causava alguma sombra. Causava alguma sombra, nós temos de perceber, poderia talvez em eleições livres ter 10 ou 15 ou 20%. É disto que estamos a falar. Mas num primeiro momento a tendência seria depois para se consolidar. Esse foi um momento europeu interessante. Não sei se terá sido o momento melhor escolhido, mas foi a grande notícia de Munique ontem, ou seja, há 5 Estados europeus fizeram uma investigação conjunta a partir das amostras biológicas de Navalny já cadáver e dizem, encontra-se aqui uma toxina que evidentemente em estado natural existe em alguns sítios da América Latina. Em anfíbios. Em anfíbios e pode ser sintetizada em laboratório com um trabalho meticuloso e muito elaborado, ou seja, não existe certeza na Sibéria onde o senhor estava a cumprir pena. E portanto é evidente que houve um envenenamento. Não acredito que haja 5 Estados que estejam a mentir e a conspirar. Alemanha, Reino Unido, França, Suécia e Países Baixos. Enfim, são Estados relativamente credíveis e com uma boa reputação internacional. O que me parece aqui é que, infelizmente, mais uma vez, isso é bom para os europeus, mostra trabalho, mostra união, mostra crítica a Putin, mas infelizmente isso não altera rigorosamente nada na situação política na Rússia, porque uma das vantagens do conflito da invasão da Ucrânia por Putin é que lhe dá um contexto de inimigo externo e, portanto, se ele já conseguia controlar a vida política e dominar as forças sociais e políticas, evidentemente com o inimigo externo e com o conflito consegue mais ainda. Há sinais de cansaço na Rússia, mas não há nada parecido, infelizmente, com sinais de revolta e desconfio mesmo que se houvesse alguma revolta, Putin teria meios para abafar. Portanto, infelizmente, sob esse ponto de vista, é mais um testemunho de uma situação odiosa de total ditadura, de total supressão da vida política democrática, mas não me parece que vá haver progressos nos próximos tempos, infelizmente.